Olá, seja muito bem-vindo. O intuito deste vídeo é apresentar de forma breve o trabalho realizado no artigo de número 3 da disciplina Técnicas Clássicas de Reconhecimento de Padrões. Como o próprio título já diz, a intenção do artigo é estudar a relação entre a sobreposição observada no Embedding Space e seus efeitos na suavização da resposta, considerando a possibilidade de utilizá-la como fator de controle no aprendizado da melhor regularização do modelo. Antes de tudo, é importante definir o que são embeddings. Um embedding é o resultado da extração de características realizada pela CNN e representa de forma vetorial as principais informações de uma amostra a serem consideradas no momento de classificação. O dropout é uma técnica comumente incorporada a redes neurais convolucionais para reduzir a tendência de sobreajuste do modelo. A técnica consiste na desativação aleatória de uma fração dos neurônios em determinadas camadas da rede, e como resultado, esta passa a depender de diferentes subconjuntos de neurônios a cada atualização, promovendo maior diversidade nos caminhos de ativação e impedindo a coadaptação excessiva entre unidades específicas. Um dos objetivos deste trabalho é visualizar e analisar de forma qualitativa a sobreposição das projeções no Embedded Space. Mas para que isso seja possível, antes é necessário fazer a redução da dimensionalidade do vetor de embedding. Para isso, foi utilizado o algoritmo TSNE, cujo ponto forte é a capacidade de preservar a topologia local dos dados, facilitando a interpretação visual dos padrões aprendidos pelo modelo. Já no intuito de definir uma métrica quantitativa para o nível de sobreposição, o primeiro passo é estimar para cada grupo de amostras uma função gaussiana multivariada de densidade. É válido ressaltar que, embora a imagem ao lado exemplifique um ensaio feito em duas dimensões, a redução de dimensionalidade não é necessária neste caso. Depois disso, a sobreposição para a par pode ser calculada como a área da função de densidade mínima entre duas gaussianas sobre um eixo de suporte x comum. Em seguida, a sobreposição global é calculada como a média entre todos os pares. A arquitetura utilizada para a CNN recebe como entrada imagens em escala de cinza. Essas imagens passam por uma primeira camada convolucional de 32 filtros de convolução de tamanho 1 por 1, seguidos por uma função de ativação ReLU e uma operação de subamostragem máxima max pooling com janela 2 por 2. Em seguida, a segunda camada convolucional é composta de 64 filtros, também de tamanho 1 por 1, novamente com ativação ReLU e max pooling de 2 por 2. Na terceira camada, as ativações são achatadas e projetadas em um espaço latente de 128 dimensões, por meio de uma camada totalmente conectada com ativação ReLU. A saída dessa camada é o embedding. Em seguida, a técnica de dropout é aplicada e, por fim, a camada de saída é composta por N neurônios com ativação softmax, onde N é o número de classes do problema de classificação. O primeiro experimento foi feito utilizando-se o dataset MNIST e tem como foco apresentar de forma visual a capacidade da métrica proposta em capturar o nível de sobreposição presente nos embeddings. Através da imagem, é fácil observar que no caso com overlap de 0,42, as classes se misturam e não apresentam delimitações claras, enquanto no caso com overlap de 0,29, os agrupamentos estão melhormente separados e contidos. O segundo experimento foi feito utilizando-se o dataset Olivet Faces e tem como foco a análise quantitativa dos resultados. O gráfico ao lado demonstra um fator importante, que é a não linearidade da sobreposição dos embeddings em relação à taxa de dropout. Os dados estatísticos apresentados no histograma ao lado são fruto da realização do experimento por 10 vezes, e através deles é possível notar a grande variância do overlap e um comportamento que nem mesmo em médias é linear. Quanto ao desempenho do modelo, pode-se perceber que acompanha de certa forma o nível de sobreposição, embora essa relação ainda não seja tão clara neste momento, mas será melhor demonstrada na figura a seguir. Aqui temos o segundo gráfico gerado com os mesmos resultados descritos anteriormente.
plotando diretamente a acurácia em função do overlap, ou sobreposição. E como podemos perceber, há uma relação clara entre as duas grandezas. Embora não seja uma relação exatamente linear, fica nítido como valores extremamente pequenos de sobreposição causam perda de acurácia do modelo, caracterizando possivelmente um cenário de overfitting. Por outro lado, também é possível notar que, a partir de um certo ponto, o aumento na sobreposição não traz melhorias significativas, o que é justamente o caso contrário. Por fim, concluímos que a sobreposição tem sim relação direta com o desempenho do classificador, e dito isso, esta poderia ser utilizada como ferramenta de aprendizado da regularização do modelo. Por outro lado, também foi possível perceber que a taxa de dropout pode não ser o melhor parâmetro de treinamento para controlar a sobreposição dos embeddings neste caso, dado que este comportamento é não linear e apresenta grande variância. Isso era tudo, muito obrigado pela atenção.